Olavo Ramalho estava prestes a fechar o negócio mais importante de sua vida quando aconteceu algo que ninguém naquela sala de reuniões jamais esqueceria. A mesa de mármore preto brilhava sob a luz fria das luminárias. Ao redor dela, executivos de terno escuro falavam de cifras que pareciam irreais. Milhões, ações, expansão internacional. Olavo, sentado na cabeceira, escutava com a segurança de um homem acostumado a sempre vencer. Para ele, o mundo funcionava como uma equação simples. Disciplina, ambição e zero distrações. Até que a porta se abriu. Não foi uma batida forte, nem sequer um gesto desafiador. Foi um pequeno empurrão tímido. 2 meninas entraram. Ninguém soube explicar depois como tinham conseguido chegar até o 32º andar do edifício, atravessar o saguão de mármore do Porto Maravilha, passar pela segurança e caminhar até a sala do homem mais poderoso da empresa. As conversas pararam. Os executivos se entreolharam confusos. Olavo franziu o senho. As meninas avançaram alguns passos para dentro da sala. Eram gêmeas, ou ao menos pareciam tanto que era impossível distingui-las. Teriam uns 3 anos. Seus rostos redondos estavam emoldurados por um cabelo castanho claro, preso em pequenos laços nas laterais da cabeça. Cada uma usava laços de cores diferentes, um rosa, o outro amarelo. Seus olhos grandes, de um castanho intenso, com reflexos dourados, olhavam para o lugar com uma mistura de curiosidade e serenidade que não combinava nada com aquele ambiente de negócios. Vestiam igual. Um pequeno vestido amarelo brilhante sobre uma camiseta branca de manga longa. Suas mãos diminutas descansavam juntas à frente delas, como se estivessem acostumadas a esperar. Não pareciam com medo, só decididas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Olavo apoiou lentamente as mãos sobre a mesa. "Quem deixou essas meninas entrarem?" perguntou com voz dura. Ninguém respondeu. Uma das gêmeas deu um pequeno passo à frente. Seus sapatinhos fizeram um leve som sobre o chão brilhante. Olavo as observou com evidente irritação. Para ele, aquilo era uma interrupção absurda, ridícula. "Este não é lugar para crianças", disse com frieza. "Onde estão os pais de vocês?" As meninas se entreolharam. A que usava o laço rosa falou primeiro, com uma voz suave mas clara. "O senhor é Olavo Ramalho?" A pergunta caiu na sala como uma pedra na água. Alguns executivos trocaram olhares desconfortáveis. Olavo ergueu uma sobrancelha. "Sou. Por quê?" A outra menina, a do laço amarelo, levantou o rosto e o olhou diretamente nos olhos. E naquele instante, aconteceu algo estranho. Olavo sentiu um desconforto inexplicável. Havia algo naquele olhar, algo familiar, mas ele ignorou. "Segurança!" disse, girando-se para a porta. "Tirem essas meninas daqui." Foi então que aconteceu. A primeira menina deu mais um passo à frente. Sua voz era pequena, mas as palavras atravessaram a sala como uma faca. "Mamãe diz que o senhor é nosso pai." O ar congelou. Ninguém respirou. Olavo ficou imóvel. Seus olhos voltaram para as meninas e desta vez as olhou de verdade. Os olhos castanhos com reflexos dourados, o tom do cabelo, a forma do rosto. Uma lembrança enterrada no mais fundo de sua memória começou a abrir caminho como uma rachadura no gelo. Mas antes que pudesse falar, a segunda menina acrescentou algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria. "Mamãe não tem comida." A frase foi tão simples e tão devastadora que até os executivos mais frios sentiram um nó na garganta. Olavo Ramalho, o homem que havia construído um império de milhões, sentiu pela primeira vez em muitos anos que o chão sob seus pés começava a se mover. Porque naqueles olhos ele havia reconhecido algo que acreditava ter deixado para trás para sempre. A lembrança de Ana Clara, a única mulher que alguma vez amou, e a mulher que abandonou sem olhar para trás. Durante vários segundos, ninguém se mexeu. As palavras da menina ainda pairavam no ar como um eco impossível de ignorar. "Mamãe não tem comida." Olavo Ramalho permanecia de pé no final da mesa de reuniões. O homem que minutos antes falava de investimentos milionários, agora parecia incapaz de pronunciar uma única palavra. Os executivos observavam a cena com desconforto.
Um deles, o vice-presidente financeiro, pigarreou suavemente. Senhor Ramalho, talvez devêssemos continuar a reunião em outro momento. Mas Olavo não o escutava. Seus olhos seguiam cravados nas gêmeas. Agora, as observava com uma atenção quase dolorosa. A semelhança era inquietante. A forma dos olhos, a tonalidade clara do cabelo, a delicadeza do rosto. Algo dentro de seu peito começou a se agitar. Uma lembrança, um nome, um sorriso que acreditava esquecido. Ana Clara. Durante anos havia evitado pensar nela. Havia enterrado aquele capítulo de sua vida sob contratos, viagens, negócios e milhões de reais. Mas as lembranças, quando encontram uma rachadura, voltam com força. E aquelas meninas eram uma rachadura enorme. Quem as trouxe aqui? Perguntou finalmente Olavo, a voz menos firme do que de costume. As meninas se entreolharam mais uma vez. A que usava o laço rosa, Letícia, falou primeiro. A gente veio. Olavo franziu o senho. Sozinhas. A outra gêmea, Giovana, assentiu com naturalidade. O moço do elevador nos ajudou. Um murmúrio percorreu a sala. Olavo passou uma mão pelo rosto. Aquilo era absurdo. Duas meninas pequenas não podiam simplesmente aparecer no andar executivo do edifício mais exclusivo do centro do Rio. No entanto, ali estavam, de pé diante dele, olhando-o como se o conhecessem, como se esperassem algo dele. Olavo se inclinou levemente para a frente. Onde está a mãe de vocês? As meninas baixaram o olhar pela primeira vez, e essa pequena reação foi suficiente para que algo dentro do peito de Olavo se tensasse. Giovana respondeu com uma voz mais baixinha. Está em casa. E que casa? As meninas hesitaram. Letícia apertou os dedos em seu vestido amarelo antes de responder. A casa onde a gente mora. Alguns executivos trocaram olhares desconfortáveis. A situação começava a parecer pessoal demais. Olavo respirou fundo. Havia passado anos construindo uma imagem de homem impenetrável. Nada o afetava, nada o distraía. Como se chama a mãe de vocês? Perguntou. As duas responderam ao mesmo tempo. Ana Clara. O nome caiu sobre Olavo como um golpe invisível. Por um instante, o barulho do mundo desapareceu. Ele já não escutava o ar-condicionado, nem os murmúrios dos executivos, nem o trânsito distante da cidade. Só aquele nome, Ana Clara. A imagem apareceu em sua mente com uma clareza que o desarmou. Uma pequena cantina universitária na UFRJ, uma risada luminosa, uma promessa feita em voz baixa. Um dia você vai ter tudo o que sonha, Olavo, mas me promete que não vai esquecer quem você é. Olavo havia sorrido naquela noite e havia prometido. Mas as promessas são frágeis quando aparece a ambição, a carreira, o dinheiro, o poder. Anos depois, ele tinha tudo o que havia querido, menos aquilo que havia deixado para trás. Olavo piscou, voltando ao presente. As meninas ainda estavam diante dele, pequenas, pacientes, esperando. Então Letícia ergueu novamente o olhar. Mamãe disse que o senhor nos ajudaria. Olavo sentiu o ar ficar pesado no peito. Mas por quê? As meninas trocaram mais um olhar, e Giovana respondeu com a mesma sinceridade inocente de antes. Porque o senhor é nosso pai. A sala ficou completamente em silêncio. Mas então, Letícia acrescentou algo que fez até o homem mais poderoso da sala sentir um nó no estômago. E por que mamãe está muito doente? Olavo sentiu que o coração deu uma pancada seca. Doente. Giovana assentiu lentamente. Seus olhos castanhos pareciam maiores. Ela não comeu há 2 dias. Um calafrio percorreu a espinha de Olavo. Pela primeira vez em muitos anos ele não soube o que fazer. O silêncio na sala de reuniões já não era desconfortável. Era pesado. Os executivos haviam parado de fingir que aquilo era uma simples interrupção. Agora todos entendiam que estavam presenciando algo profundamente pessoal, algo que nem o dinheiro, nem o poder podiam controlar. Olavo Ramalho seguia de pé diante das gêmeas. As observava como se tentasse resolver um enigma impossível, mas cada segundo que passava
tornava a resposta mais clara e mais dolorosa. Havia algo naquelas meninas que lhe era impossível negar. Seus olhos, aquele castanho com reflexos dourados que parecia refletir a luz da janela. O mesmo castanho que ele havia visto tantas vezes no espelho quando era jovem. Olavo engoliu em seco. Durante anos havia se convencido de que o passado estava enterrado, que certas decisões eram necessárias, que o sucesso exigia sacrifícios, mas agora o passado estava de pé diante dele com vestidos amarelos e mãos diminutas. "Quantos anos vocês têm?" perguntou finalmente. Letícia levantou 3 dedos. 3. Giovanna imitou o gesto. 3. Também. Alguns executivos trocaram olhares discretos. Olavo fez um cálculo rápido na mente. 3 anos. Seu estômago se tensou, porque aquele número se encaixava bem demais com uma data que ele havia tentado apagar. O último dia em que viu Ana Clara. Ele se lembrou daquele momento com uma clareza cruel. Ela estava de pé diante dele, na pequena casa que haviam dividido no Santa Teresa. Tinha os olhos cheios de lágrimas. "Olavo, a gente não pode continuar ignorando isso." Ele já usava terno naquele dia. Já falava como um homem que havia decidido algo. "Não é hora de ter família, Ana." "Mas é nosso filho, ou nossa filha." Olavo havia evitado olhá-la nos olhos. "Estou prestes a assinar o contrato mais importante da minha vida. Se eu me distrair agora, tudo vai desmoronar." Ana Clara havia dado um passo em sua direção. "Isso não é uma distração, é a nossa vida." Mas Olavo já havia tomado sua decisão. "Quando tiver estabilidade, volto." Mas as palavras às vezes são apenas desculpas, e ele nunca voltou, até agora. Olavo fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, as meninas ainda estavam ali, olhando para ele, esperando. "Onde vocês moram?" perguntou. Giovanna respondeu primeiro. "Na casa da mamãe." Olavo expirou devagar. "Onde fica?" Letícia respondeu com naturalidade. "Perto da padaria onde às vezes nos dão pão." O comentário foi tão simples que levou alguns segundos para o significado real atingir os presentes. Davam pão para elas. Olavo sentiu uma pressão no peito. Um dos executivos baixou o olhar, desconfortável. Mas então Giovanna acrescentou algo mais. "Às vezes mamãe diz que não está com fome." Letícia assentiu. "Mas a gente sabe que está." "Por que dizem isso?" perguntou Olavo. As meninas responderam como se fosse óbvio. "Porque só tem comida pra gente." Um silêncio profundo caiu sobre a sala. As cifras milionárias da reunião pareciam absurdas agora. Ridículas. Olavo olhou para as mãozinhas das meninas. As mangas de suas camisetas estavam um pouco gastas. Seus vestidos amarelos estavam limpos, mas claramente remendados. Isso significava que alguém os havia cuidado com amor. Ana Clara sempre havia sido assim, orgulhosa, forte, capaz de suportar tudo antes de pedir ajuda. Olavo sentiu que sua garganta se fechava. "Por que vieram aqui?" perguntou com a voz mais baixa. As meninas se entreolharam mais uma vez. E então, Letícia disse algo que fez o coração de Olavo parar por um instante. "Porque mamãe não consegue mais sair da cama." Giovanna acrescentou suavemente. "E por que a gente disse que ia procurar nosso pai?" A palavra ecoou na sala como um julgamento. Pai. Olavo Ramalho, o homem que havia construído um império financeiro, nunca havia estado presente para ouvir aquela palavra. E, de repente, todo o seu poder parecia completamente inútil. Ninguém na sala de reuniões havia visto Olavo Ramalho ficar sem palavras. Durante anos, aquele homem havia demonstrado uma segurança absoluta. Cada decisão que tomava era firme, fria e calculada. Nunca duvidava, nunca vacilava, mas agora estava completamente imóvel. Diante dele estavam Letícia e Giovanna, as duas pequenas que haviam entrado em seu mundo como um raio inesperado. E com cada palavra que diziam, o peso de seu passado se tornava mais difícil de ignorar. Olavo respirou fundo. Então olhou lentamente para os executivos ao redor da mesa, homens e mulheres acostumados a obedecê-lo sem questionar. A reunião acabou, disse de repente. A frase caiu como uma surpresa. O vice-presidente financeiro se inclinou para a frente, confuso. Mas, senhor Ramalho, estamos prestes a assinar a aquisição da...
Olavo levantou uma mão. O gesto foi suficiente para silenciá-lo. Disse que a reunião acabou. Ninguém insistiu. Os executivos começaram a recolher seus documentos com movimentos torpes, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Alguns olhavam de soslaio para as meninas. Outros evitavam olhar diretamente para Olavo. Em menos de 1 minuto, a sala ficou quase vazia. Só restaram Olavo e as gêmeas. O silêncio que se seguiu foi completamente diferente do anterior. Já não era o silêncio de uma reunião. Era o silêncio de algo muito mais pessoal. Olavo contornou lentamente a mesa e se aproximou das meninas. De perto, a semelhança era ainda mais evidente. Os olhos, a forma do rosto, até a pequena curva das sobrancelhas. Era como olhar para 2 fragmentos de seu próprio passado. Ele se abaixou diante delas. Quem disse a vocês onde me encontrar? As meninas responderam com naturalidade. Mamãe. Olavo sentiu o peito se apertar. Ela sabe que vocês vieram? Letícia negou com a cabeça. Está dormindo, Giovanna acrescentou com inocência. E quando acorda, às vezes fica tonta. Olavo sentiu uma pontada de inquietação. Ela está doente há muito tempo? As meninas se entreolharam. Então Letícia respondeu. Desde que caiu na cozinha. Caiu? Olavo franziu o senho. Giovanna assentiu. Porque estava muito cansada. O silêncio voltou a encher a sala. Olavo tentava imaginar a cena. Ana Clara sozinha, doente, cuidando de 2 meninas pequenas. Enquanto ele vivia cercado de luxo, viagens e restaurantes caros. Algo dentro de seu peito se retorceu. Como vocês chegaram até aqui? Perguntou. Letícia respondeu. Primeiro pegamos o ônibus. E depois andamos muito, acrescentou Giovanna. Olavo sentiu um calafrio. Andaram sozinhas pela cidade. As meninas assentaram. Mamãe nos ensinou onde ficava o prédio onde o senhor trabalha, disse Letícia. Giovanna completou. Disse que se algum dia acontecesse alguma coisa, a gente podia vir. Olavo sentiu que o mundo girava lentamente ao seu redor. Ana Clara havia pensado nisso. Havia deixado uma última porta aberta, uma última possibilidade. Mas havia algo mais que o inquietava. Por que decidiram vir hoje? As meninas se entreolharam, e pela primeira vez seus rostos mostraram algo diferente. Preocupação. Letícia baixou a voz. Por que mamãe não acordou essa manhã? Olavo sentiu que o coração batia forte. Como assim não acordou? Giovanna falou com a inocência brutal de uma criança que ainda não entende o perigo. A gente chamou ela várias vezes. Letícia acrescentou. Mas ela só respira muito devagarzinho. O silêncio se tornou pesado. Olavo sentiu algo frio percorrer sua espinha. Pela primeira vez em muitos anos, o homem que controlava milhões de reais percebeu algo aterrorizante. Havia coisas que o dinheiro não podia deter. E se ele não agisse agora, talvez já fosse tarde demais. Olavo Ramalho se levantou com uma rapidez que surpreendeu até as meninas. O tempo de repente parecia correr depressa demais. Se Ana Clara realmente estava inconsciente, cada minuto podia ser decisivo. Olavo respirou fundo e tirou o celular do bolso interno do paletó. Discou um número com rapidez. Heraldo, disse assim que o assistente atendeu. Prepara o carro. Agora. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Para onde vamos, senhor? Olavo olhou para as meninas. Para onde elas disserem. Desligou sem esperar mais perguntas. Então se abaixou novamente diante de Letícia e Giovanna. Pela primeira vez, sua voz não tinha a dureza habitual. Vocês podem me levar até a casa de vocês? As meninas assenteram imediatamente. Sim, disse Letícia. A gente sabe o caminho, completou Giovanna. Olavo as observou por alguns segundos. Durante anos havia tomado decisões milionárias sem hesitar. Mas esta decisão era diferente, porque não se tratava de negócios. Tratava-se de algo que havia evitado enfrentar por tempo demais, seu passado. Vamos, disse finalmente. As portas do elevador se fecharam lentamente. Olavo permanecia de pé enquanto as meninas observavam fascinadas os botões iluminados. Era a primeira vez que estavam em um elevador tão grande. Giovanna apontou para o painel brilhante.
Parece uma nave espacial. Olavo não pôde evitar um pequeno sorriso involuntário. Aquela inocência contrastava brutalmente com o mundo ao qual estava acostumado. Quando chegaram ao saguão, o pessoal do prédio ficou paralisado. O homem mais poderoso da empresa caminhava em direção à saída acompanhado por duas meninas pequenas com vestidos amarelos. Ninguém se atreveu a perguntar nada. O automóvel preto já esperava em frente à entrada. O motorista abriu a porta traseira com rapidez. Boa tarde, Sr. Ramalho. Olavo ajudou as meninas a subir. Elas se sentaram juntas, olhando para tudo com espanto. Os bancos de couro, as telas, as luzes suaves do interior. Para elas, aquele carro parecia algo saído de um filme. Olavo se sentou à frente delas. Para onde vamos? Letícia apontou pela janela. Primeiro tem que cruzar a Ponte Grande. E depois passar pela padaria, acrescentou Giovanna. O motorista assentiu e arrancou. O carro deslizou pelas avenidas elegantes do centro financeiro. Arranha-céus, lojas de luxo, restaurantes caros. Era o mundo onde Olavo havia passado os últimos 10 anos. Mas pouco a pouco a paisagem começou a mudar. Os edifícios foram ficando mais velhos, as ruas mais estreitas. Os anúncios luminosos desapareceram e foram substituídos por fachadas desgastadas e paredes com tinta descascando. Olavo começou a sentir um desconforto crescente. Não se lembrava da última vez que havia estado num bairro assim. As meninas, por outro lado, pareciam tranquilas. Era o mundo delas. É por aqui, disse Giovanna apontando para uma rua menor. O automóvel virou. Agora o contraste era brutal. As calçadas estavam quebradas. Algumas janelas tinham tábuas no lugar de vidro. Um cachorro vira-lata cruzou lentamente a rua. Olavo olhava pela janela em silêncio. Cada metro que avançavam parecia afastá-lo mais de sua vida confortável. Ali, disse Letícia de repente. Ela apontou para uma pequena casa no final da rua. Era uma construção humilde, com paredes desgastadas e um pequeno portão de metal enferrujado. O carro parou. Olavo sentiu algo estranho no peito, um pressentimento, um medo que não estava acostumado a sentir. As meninas já estavam descendo do automóvel. Chegamos, disse Giovanna. Olavo saiu atrás delas. O ar cheirava a poeira e umidade. As meninas correram até a porta, empurraram-na com facilidade, entraram. E alguns segundos depois, um silêncio inquietante preencheu a casa. Olavo sentiu que o coração batia forte, porque dentro daquela casa pequena o esperava o passado que havia abandonado. E talvez algo muito pior. Olavo Ramalho ficou alguns segundos diante da porta aberta antes de entrar. De fora, a casa já parecia humilde. Mas quando cruzou a soleira, compreendeu que a realidade era muito mais dura do que havia imaginado. O interior era pequeno. Uma sala diminuta se conectava diretamente a uma cozinha ainda mais estreita. Os móveis eram velhos, alguns claramente consertados várias vezes. Uma mesa de madeira ocupava o centro do espaço, com duas cadeiras diferentes entre si, como se tivessem sido encontradas em lugares distintos. Sobre a mesa, havia algo que fez Olavo franzir o senho. Um prato vazio e um copo com água. Nada mais. As paredes estavam limpas, mas o tempo era evidente em cada canto. A tinta estava desgastada e uma pequena rachadura percorria um canto do teto. No entanto, havia algo que chamou a atenção de Olavo. Apesar da pobreza evidente, tudo estava arrumado. Cuidadosamente arrumado, como se alguém tivesse feito um grande esforço para manter a dignidade, mesmo em meio à escassez. Mamãe está no quarto, disse Letícia. As meninas caminharam por um pequeno corredor. Olavo as seguiu. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Chegaram a uma porta entreaberta. As meninas entraram primeiro. Mamãe, disse Giovanna suavemente. Olavo cruzou a soleira e o ar pareceu desaparecer de seus pulmões. Ana Clara estava deitada em uma pequena cama. O quarto era simples, uma meinha com um copo d'água, uma luminária antiga, uma janela por onde entrava uma luz fraca da tarde. Mas o que realmente atingiu Olavo foi vê-la. Durante alguns segundos mal a reconheceu.
A mulher que havia amado anos atrás era forte, luminosa, cheia de vida. A mulher que agora estava à sua frente era uma sombra daquela lembrança. Seu rosto estava pálido, muito mais magro. Suas bochechas fundas mostravam claramente o desgaste do tempo e da falta de alimentação. Sua respiração era lenta, devagar demais. As meninas se aproximaram da cama. "Mamãe", sussurrou Letícia. Não houve resposta. Olavo sentiu que algo dentro de seu peito se rompia. Ele se aproximou devagar. Sua mente tentava encontrar uma explicação racional, uma distância emocional, mas não encontrou, porque naquele momento ele não estava olhando para uma estranha. Estava olhando para a mulher que certa vez lhe havia dito: "Olavo, me promete que nunca vai esquecer quem você é." E ele havia esquecido completamente. Olavo se inclinou levemente. "Ana." Sua voz saiu apenas como um sussurro. As meninas o olharam. "Às vezes ela responde quando a gente fala com ela", disse Giovanna com esperança. Olavo estendeu a mão lentamente, hesitou por alguns segundos, mas finalmente tocou a mão de Ana Clara. Estava fria, fria demais. Um calafrio percorreu sua espinha. "Quando foi a última vez que ela comeu?" perguntou. As meninas se entreolharam. Letícia respondeu com naturalidade. "Ontem ela nos deu a sopa dela." Giovanna acrescentou. Disse que ela já tinha comido antes. Olavo sentiu a culpa afundar em seu peito como uma pedra, porque ele entendeu o que realmente havia acontecido. Ana Clara não havia comido. Havia dado tudo para as filhas e ficado em silêncio, orgulhosa, resistente, como sempre havia sido. Olavo respirou fundo. Então pegou o celular com mãos que já não estavam tão firmes quanto antes. Discou um número. "Preciso de uma ambulância", disse com urgência. Deu o endereço rapidamente. Quando desligou, olhou novamente para Ana Clara. Pela primeira vez em muitos anos, Olavo Ramalho sentiu medo de verdade. Medo de ter chegado tarde demais. O som da ambulância rompeu o silêncio do bairro alguns minutos depois. A sirene se ouvia desde várias ruas antes que o veículo aparecesse no final da pequena rua de Padre Miguel. Alguns vizinhos começaram a se debruçar pelas janelas. Outros saíram diretamente para a calçada. Em bairros assim, uma ambulância quase sempre significava má notícia. Olavo estava de pé junto à cama de Ana Clara quando ouviu o som. Letícia e Giovanna estavam sentadas perto da cabeceira, olhando para a mãe com uma mistura de preocupação e esperança. "Já vem?" perguntou Letícia. Olavo assentiu. "Sim, já vem." Minutos depois, batidas firmes soaram na porta principal. O motorista de Olavo havia aberto o portão para guiá-los até a casa. 2 paramédicos entraram rapidamente com uma maca. Ao ver a cena, um deles se aproximou imediatamente da cama. "Precisamos de espaço", disse com voz profissional. Olavo se afastou, mas não saiu do quarto. Observou cada movimento. O paramédico verificou o pulso de Ana Clara. Depois, verificou a respiração. Sua expressão ficou séria. "Ela está muito fraca", murmurou. A segunda paramédica olhou ao redor do quarto. Notou a mesa vazia, o pequeno armário, a ausência de medicamentos. Seu olhar voltou para Ana Clara com uma compreensão silenciosa. "Provavelmente desnutrição severa", disse em voz baixa. As palavras caíram sobre Olavo como um golpe direto. Desnutrição. Enquanto ele havia assinado contratos milionários em restaurantes de luxo, a mulher que uma vez o amou havia lutado contra a fome. Os paramédicos começaram a preparar a maca. Letícia pegou a mão da mãe. "Mamãe, a gente vai para o hospital?" Giovanna acrescentou com doçura. "Um médico vai te ajudar." Foi então que aconteceu algo inesperado. Ana Clara se moveu levemente. Foi apenas um gesto, mas suficiente para que todos percebessem. Suas pálpebras tremeram. Olavo sentiu que o coração parava por um segundo. Os olhos de Ana Clara se abriram lentamente. Confusos, cansados, mas conscientes. Primeiro olhou para as filhas. "Meninas", sussurrou com uma voz fraca. Letícia sorriu imediatamente. "Mamãe, a gente está aqui." Giovanna assentiu. "Não se preocupa." Ana Clara tentou se sentar, mas o paramédico a deteve com suavidade. "Não se esforce.
Vamos levá-la ao hospital. Mas então seus olhos se moveram, procurando ao redor do quarto, até que pararam em uma figura de pé junto à porta. Olavo. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. O tempo pareceu ter parado. Ana Clara o olhava como se tentasse decidir se aquilo era real ou apenas um sonho. Olavo sentiu que a garganta se fechava. A última vez que a havia visto, ela estava cheia de vida. Agora estava frágil, magra. Mas seus olhos, continuavam sendo os mesmos. Olavo, sussurrou ela. O nome saiu apenas como um fio de voz. Sem raiva, sem reproches, só surpresa. Olavo deu um passo em direção à cama. Pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. As meninas olhavam para um e outro tentando entender aquele silêncio cheio de história. Mamãe, disse Letícia com um pequeno sorriso, a gente achou o papai. O silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer palavra, porque aquela frase mudou tudo. Os paramédicos começaram a mover a maca com rapidez, mas com cuidado. A situação de Ana Clara não permitia perder tempo. Olavo observava em silêncio, enquanto colocavam um cobertor leve sobre ela e ajustavam os suportes para o transporte. Cada gesto médico parecia confirmar algo que ele ainda resistia a aceitar. Ana Clara estava muito fraca. Fraca demais. Letícia e Giovana caminhavam dos dois lados da maca, como se quisessem garantir que a mãe não desaparecesse. A gente pode ir com ela? Perguntou Giovana ao paramédico. O homem olhou para Olavo. Olavo respondeu sem hesitar. As meninas vão comigo. O paramédico assentiu. Saíram da casa pequena e o ar fresco do lado de fora tocou suavemente o rosto de Ana Clara. Os vizinhos observavam das calçadas. Alguns murmuravam. Outros olhavam com curiosidade para o elegante automóvel preto estacionado em frente à casa. Uma vizinha mais velha se aproximou alguns passos. Ana Clara está bem? Perguntou com preocupação. O paramédico respondeu com rapidez. Estamos levando ela ao hospital. A mulher suspirou com tristeza. Essa menina sofreu muito, sempre sozinha com as crianças. As palavras chegaram claramente aos ouvidos de Olavo. Sempre sozinha. A maca foi colocada dentro da ambulância. Um dos paramédicos subiu para acompanhá-la. Olavo pegou Letícia e Giovana pela mão e as conduziu até seu automóvel. A gente vai atrás da ambulância, disse ao motorista. O veículo arrancou. A sirene voltou a soar, enquanto a ambulância avançava pelas ruas do bairro. Durante os primeiros minutos, ninguém falou dentro do carro. As meninas olhavam pela janela, acompanhando as luzes vermelhas da ambulância. Olavo as observava em silêncio. Era estranho, mal as conhecia e, mesmo assim, sentia uma conexão impossível de ignorar. Finalmente falou. Por que a mãe de vocês nunca veio me procurar? As meninas se entreolharam. Letícia respondeu com a naturalidade de uma criança que simplesmente repete o que ouviu muitas vezes. Porque ela dizia que o senhor tinha uma vida importante, Giovana acrescentou, e que não queria atrapalhar. As palavras atingiram Olavo com força. Foi isso que ela disse? As meninas assenteram. Também dizia que o senhor tinha um grande coração, continuou Letícia. Olavo baixou o olhar. Só que estava muito ocupado, completou Giovana. O silêncio preencheu o carro mais uma vez. Olavo se lembrou de uma noite distante. Ana Clara, sentada diante dele naquela velha cantina da faculdade. Ela sempre acreditava nas pessoas, mesmo quando não o mereciam. Mamãe nunca fala mal do senhor, disse Giovana suavemente. Olavo ergueu o olhar. Nunca? A menina negou com a cabeça. Diz que todo mundo comete erros. Olavo sentiu um nó no peito, porque sabia algo que as filhas ainda não entendiam. O que ele havia feito não tinha sido apenas um erro. Havia sido uma escolha. A ambulância dobrou uma esquina e o hospital apareceu ao longe. As luzes brancas iluminavam a entrada da emergência. Olavo sentiu uma tensão crescente no estômago. O carro parou. Os paramédicos já estavam baixando a maca. As portas automáticas do hospital se abriram rapidamente. Tudo começou a se mover com velocidade. Médicos, enfermeiras, perguntas, papéis.
Olavo caminhava junto às meninas enquanto empurravam a maca para o interior. Antes de desaparecer pelo corredor, Ana Clara virou levemente o rosto. Seus olhos se encontraram com os de Olavo mais uma vez. Havia muitas coisas naquele olhar. Dor, lembranças, perguntas. Mas também algo que Olavo não esperava ver. Esperança. As portas da área de emergência se fecharam atrás da maca. Em questão de segundos, Ana Clara desapareceu pelo corredor branco junto com médicos e enfermeiras que começavam a trabalhar com rapidez. Olavo ficou imóvel. Era estranho. Um homem acostumado a controlar cada situação agora estava preso em algo que não conseguia gerenciar. Letícia e Giovanna seguiam ao seu lado. As duas olhavam o corredor por onde havia desaparecido a mãe. "Vão curar ela?" perguntou Giovanna em voz baixa. Olavo hesitou por alguns segundos antes de responder. "Vão fazer tudo o que puderem." A menina assentiu lentamente, como se tentasse se convencer de que isso era suficiente. Passaram-se vários minutos, depois meia hora. O hospital tinha aquele ambiente particular, onde o tempo parece avançar de forma diferente. Olavo caminhava de um lado para o outro pela sala de espera. As meninas estavam sentadas juntas em uma cadeira de mãos dadas. Finalmente, um médico apareceu no corredor. "Familiares de Ana Clara?" Olavo se aproximou imediatamente. "Sim, sou..." Hesitou por um segundo. "Sou o pai das filhas dela." O médico assentiu. "Precisamos conversar." Olavo olhou para as meninas. "Esperem aqui um momento." Letícia e Giovanna assenteram obedientemente. Olavo seguiu o médico até um pequeno consultório. A porta se fechou. O doutor pegou uma pasta com resultados preliminares. Sua expressão era séria. "O estado dela é delicado." Olavo apertou os lábios. "O que ela tem exatamente?" O médico respirou antes de responder. "Desnutrição severa, anemia avançada e um quadro de esgotamento físico extremo." Cada palavra caía como um martelo. "Ela pode se recuperar?" O médico o olhou com honestidade. "Se receber tratamento adequado, sim." Olavo sentiu um pequeno alívio, mas o doutor continuou. "No entanto, há algo mais." Olavo franziu o senho. "O quê?" O médico abriu a pasta. "Encontramos sinais de uma infecção que vem se desenvolvendo há algum tempo." Olavo sentiu o estômago se apertar. "É grave?" O médico o olhou diretamente. "Teria sido muito mais grave se mais uma semana passasse sem tratamento." Olavo respirou fundo. "Mas agora ela está no hospital." O médico assentiu. "Sim, agora temos uma chance." Olavo apoiou as mãos sobre a mesa. Durante anos havia assinado cheques com cifras gigantescas, sem sentir absolutamente nada. Mas agora só queria ouvir uma frase simples. "Vai ficar bem." "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou. O médico respondeu com calma. "É difícil dizer com precisão, mas pelo estado físico dela eu diria que há vários meses." Olavo fechou os olhos por um instante. Meses. Meses em que ele estava ocupado construindo seu império. "Vamos estabilizá-la essa noite", continuou o médico. "Mas ela vai precisar de cuidados, tratamento e boa alimentação por bastante tempo." Olavo ergueu o olhar. "O dinheiro não é problema." O médico respondeu com algo inesperado. "O dinheiro ajuda." Depois acrescentou algo mais. "Mas o que ela vai precisar de verdade é de apoio." Olavo entendeu perfeitamente ao que ele se referia. A conversa terminou poucos minutos depois. Quando Olavo saiu do consultório, Letícia e Giovanna correram até ele. "Como está a mamãe?" perguntou Letícia. Olavo se ajoelhou diante delas. As olhou com uma seriedade que nunca havia demonstrado em sua vida profissional. "Os médicos vão cuidar dela", disse. Giovanna o olhou com atenção. "Ela vai morrer?" A pergunta era brutal em sua inocência. Olavo negou imediatamente. "Não." As meninas pareceram se tranquilizar um pouco. Mas então Letícia perguntou algo mais. "O senhor vai ficar?" Olavo sentiu que o peso daquela pergunta era muito maior do que qualquer contrato que houvesse assinado. Olhou para as meninas, depois para o corredor onde estava a mãe delas, e respondeu com uma certeza que não havia sentido em anos. Sim, desta vez ele não ia embora. A noite caiu lentamente sobre o hospital.
As luzes do corredor ficaram mais suaves e o movimento de médicos e enfermeiras começou a diminuir. O lugar continuava ativo, mas o ritmo já não era o mesmo das horas de emergência. Olavo Ramalho estava sentado em uma cadeira de metal da sala de espera. Ao seu lado, Letícia e Giovanna cochilavam encostadas nele. Em algum momento, uma enfermeira havia trazido cobertinhas para as meninas. Agora, as duas estavam enroladas nelas, respirando tranquilamente após o longo dia. Olavo as observava em silêncio. Era uma sensação estranha. Nunca havia estado em uma situação assim. Durante anos, suas noites haviam transcorrido em hotéis de luxo, jantares de negócios ou voos particulares. Mas naquela noite estava ali num hospital, com duas meninas que mal acabara de conhecer, e mesmo assim sentia algo novo, algo profundo, uma responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Giovanna abriu levemente os olhos. Papai. Olavo se surpreendeu um pouco ao ouvir a palavra. Ainda não estava acostumado a ela. Estou aqui, respondeu suavemente. A menina ergueu um pouco a cabeça. Mamãe está dormindo, Olavo assentiu. Os médicos estão cuidando dela. Giovanna se reacomodou contra o braço dele. Mamãe não gosta de dormir em hospital. Olavo franziu levemente o senho. Já esteve em um? A menina assentiu lentamente. Uma vez, quando estava muito cansada. Letícia também abriu os olhos. Mas disse que a gente não podia se preocupar. Por quê? Perguntou Olavo. Letícia respondeu com a simplicidade brutal das crianças. Porque disse que se ficasse muito doente, não ia ter ninguém para cuidar da gente. O silêncio voltou a se instalar na sala. Olavo sentiu que sua mente começava a reconstruir uma realidade que nunca havia imaginado. Ana Clara havia estado sozinha, criando duas meninas pequenas, trabalhando, lutando, doente. E mesmo assim, havia protegido as filhas do medo. Giovanna falou novamente. Mamãe trabalha muito. Olavo baixou o olhar. Em que ela trabalha? Letícia respondeu. Limpa casas. A frase foi como uma pedra caindo no fundo do estômago de Olavo, porque durante anos ele havia pago pessoas para limpar suas casas. Às vezes volta muito cansada, continuou Giovanna, mas sempre lê uma história pra gente antes de dormir. Olavo engoliu em seco. Todas as noites? As meninas assenteram. Diz que as histórias ajudam a sonhar bonito, explicou Letícia. Olavo fechou os olhos por um instante. A imagem apareceu em sua mente sem que pudesse evitar. Ana Clara sentada junto à cama. Duas meninas pequenas escutando uma história. Uma vida humilde, mas cheia de amor. Tudo aquilo que ele havia abandonado. Giovanna ergueu o olhar para ele. O senhor sabe contar histórias? Olavo hesitou. Então negou lentamente. Não. Nunca aprendi. As meninas trocaram um olhar. A gente pode ensinar, disse Letícia com um pequeno sorriso. Olavo sentiu que algo dentro de seu peito se movia. Talvez ainda não fosse tarde demais para aprender algumas coisas. Naquele momento, uma enfermeira apareceu no corredor. Família de Ana Clara. Olavo se levantou imediatamente. Sim. A enfermeira sorriu com suavidade. A paciente está estável. As meninas também se levantaram. A gente pode ver ela? Perguntou Giovanna. A enfermeira assentiu. Só alguns minutinhos. Olavo pegou as mãos das filhas e pela primeira vez em muitos anos não se sentiu como o homem mais poderoso do mundo. Só se sentiu como algo completamente novo. Um pai. A enfermeira os conduziu por um corredor longo e silencioso. As luzes brancas iluminavam o caminho até um quarto ao fundo, onde Ana Clara se recuperava sob observação médica. Olavo caminhava devagar. Letícia e Giovanna seguravam suas mãos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegaram à porta, a enfermeira falou em voz baixa. Ela está acordada, mas ainda está fraca. Não pode se emocionar demais. Olavo assentiu. As meninas entraram primeiro. Ana Clara estava recostada na cama do hospital, conectada a um soro que descia lentamente de um suporte metálico. Seu rosto continuava pálido, mas havia algo diferente agora. Seus olhos estavam abertos. E quando viu as filhas,
um sorriso suave apareceu em seu rosto. Minhas meninas! Letícia correu até a cama. Mamãe, os médicos dizem que você vai melhorar. Giovanna assentiu com entusiasmo. É, papai disse que vão cuidar de você. Ana Clara ergueu lentamente o olhar, e então viu Olavo. O silêncio preencheu o quarto. Durante anos, os dois haviam vivido vidas completamente separadas. Agora estavam frente a frente mais uma vez. Ana Clara o observou com calma. Não havia ódio em seu olhar. Tampouco surpresa. Era mais o olhar de alguém que já havia imaginado aquele momento muitas vezes. Oi, Olavo, disse suavemente. Olavo sentiu que a garganta se fechava. Oi, Ana. As meninas olhavam de um para o outro, tentando entender aquele silêncio cheio de história. Olavo deu mais um passo em direção à cama. Me desculpa, começou. Mas Ana Clara levantou suavemente a mão. Não, agora não. Olavo parou. As meninas estão aqui, continuou ela com voz tranquila. Elas não precisam ouvir conversa de adulto. Olavo assentiu lentamente. Ana Clara olhou para Letícia e Giovanna com ternura. Vocês acharam o pai de vocês? As meninas sorriram ao mesmo tempo. Sim, responderam juntas. Ana Clara suspirou suavemente. Eu sabia que um dia iam achar. Olavo franziu levemente o senho. Você sabia? Ana Clara o olhou com um pequeno sorriso cansado. Menina corajosa sempre faz o que acha certo. Letícia levantou a mão com orgulho. A gente pegou o ônibus. Giovanna acrescentou. E andou muito. Ana Clara fechou os olhos por um segundo como se imaginasse o percurso. Depois voltou a olhar para Olavo. Sempre foram corajosas. Olavo sentiu o peso daquelas palavras. Corajosas. Muito mais do que ele. Houve um momento de silêncio. Finalmente Olavo falou. Ana, por que nunca me procurou? A pergunta ficou suspensa no ar. Ana Clara o observou durante vários segundos, então respondeu com calma. Porque eu te conhecia. Olavo franziu o senho. O que isso quer dizer? Ana Clara respirou fundo antes de responder. Sabia que se voltasse para a sua vida, você faria por obrigação. Seus olhos eram tranquilos, mas suas palavras eram firmes. E eu não queria que minhas filhas crescessem com um pai que estava lá só por culpa. Olavo sentiu que aquelas palavras atravessavam diretamente seu peito. Preferi que crescessem com a ideia de que o pai era um homem bom, que simplesmente estava longe. As meninas escutavam em silêncio. Olavo baixou o olhar pela primeira vez na vida. Não tinha nenhuma defesa, porque sabia que ela estava certa. O quarto do hospital ficou em silêncio por vários segundos depois das palavras de Ana Clara. Olavo permanecia de pé junto à cama. As meninas estavam sentadas perto da mãe, brincando suavemente com o cobertor branco do hospital, alheias ao peso da conversa que flutuava no ar. Ana Clara observava Olavo com calma. Havia algo em seu olhar que não era reproches. Era mais uma aceitação tranquila, como se tivesse feito as pazes com o passado há muito tempo. Mas Olavo não. Ele apenas estava começando a enfrentá-lo. Respirou fundo. Eu não fui embora porque não gostava de vocês, disse finalmente. As palavras saíram torpes, imperfeitas. Ana Clara não respondeu. Só escutou. Olavo continuou. Quando soube que você ia ter um filho, entrei em pânico. Baixou o olhar. Passei a vida toda lutando para sair da pobreza. Ele se lembrou da casa pequena onde havia crescido em Bangu, das contas, das brigas dos pais, do medo constante de nunca ter o suficiente. Achei que se formasse uma família cedo demais, voltaria para aquele lugar. Ana Clara o observava com serenidade. Olavo continuou. Aí apareceu a oportunidade da minha carreira. O contrato, o primeiro grande negócio. A porta para o mundo que sempre sonhei. E tomei a decisão errada. O silêncio preencheu o quarto. Olavo ergueu lentamente o olhar para Ana Clara. Escolhi o dinheiro. As palavras caíram pesadamente. Ana Clara fechou os olhos por um instante. Depois os abriu novamente. Eu sei. Olavo franziu levemente o senho. Como? Ana Clara sorriu com tristeza. Porque você sempre foi muito honesto com seus sonhos.
Seus olhos se moveram para Letícia e Giovanna. Nunca duvidei que chegaria longe. Olavo sentiu uma pontada no peito, mas não imaginei que seria sem olhar para trás. Houve um longo silêncio. As meninas ergueram o olhar para eles. "Vocês estão brigando?" perguntou Giovanna com preocupação. Ana Clara negou imediatamente. "Não, meu amor." Olavo também negou. "Estamos conversando." As meninas pareceram se tranquilizar. Olavo voltou a olhar para Ana Clara. "Por que não me disse que eram gêmeas?" Ana Clara soltou uma pequena risada cansada. "Porque quando tentei te ligar, seu número não existia mais." Olavo sentiu um golpe direto no peito. "Você tentou me procurar?" Ana Clara assentiu lentamente, uma única vez. Depois acrescentou com calma. "Mas depois entendi que não devia." Olavo não entendia por quê. Ana Clara olhou para as filhas com amor. "Porque decidi que elas não iam crescer se sentindo rejeitadas." Suas palavras eram simples, mas continham anos de sacrifício. "Preferi que achassem que o pai estava longe por causa do trabalho." Olavo sentiu que algo dentro dele se rompia completamente. "Ana..." Sua voz tremeu. "Eu teria ajudado." Ana Clara o olhou com suavidade. "Talvez." Depois acrescentou algo que terminou de derrubá-lo. "Mas teria conhecido elas por obrigação." Olavo já não conseguia manter o olhar fixo. Sentiu que as lágrimas começavam a arder nos olhos. Durante anos havia sido um homem inquebrantável, um gigante do mundo financeiro. Mas naquele momento, Olavo Ramalho caiu de joelhos junto à cama e pela primeira vez na vida chorou. Olavo Ramalho permanecia de joelhos junto à cama do hospital. As lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto. Era uma imagem que ninguém no mundo dos negócios teria acreditado ser possível. O homem que dominava as salas de reuniões, que negociava milhões com um olhar firme, agora estava completamente destruído. Ana Clara o observava em silêncio. Não havia triunfo em seu olhar. Tampouco ressentimento. Só uma profunda tristeza e uma compaixão que havia sobrevivido aos anos. Letícia e Giovanna olhavam a cena com curiosidade. Nunca haviam visto um adulto chorar daquela forma. Giovanna foi a primeira a reagir. Caminhou lentamente em direção a Olavo. "Papai." A palavra soou suave, quase como uma pergunta. Olavo ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Giovanna esticou sua mãozinha e tocou o ombro dele. "Tá doendo alguma coisa?" Olavo deixou escapar uma pequena risada entre lágrimas. "Tá, um pouquinho." A menina inclinou a cabeça. "Onde?" Olavo levou a mão ao peito. "Aqui." Letícia também se aproximou. "Mamãe diz que quando o coração dói, é porque alguém precisa de um abraço." As palavras eram tão simples e tão sábias. Olavo abriu os braços. As meninas se aproximaram imediatamente. O abraço foi torpe no começo, novo, desconhecido, mas também sincero. Olavo fechou os olhos enquanto as abraçava. Naquele momento, compreendeu algo que nenhum negócio jamais lhe havia ensinado. O verdadeiro valor da vida não estava nas cifras que apareciam em uma tela. Estava naqueles braços pequenos rodeando seu pescoço. Ana Clara observava a cena da cama. Uma lágrima silenciosa caiu por sua face. Depois de alguns momentos, Olavo se levantou lentamente. Se aproximou da cama. Olhou para Ana Clara com uma seriedade nova. "Vou consertar isso." Ela ergueu levemente uma sobrancelha. "Como?" Olavo respirou fundo. "Vou garantir que nunca mais falte nada para vocês." Ana Clara o olhou com calma. "Olavo, o dinheiro não conserta tudo." Ele assentiu. "Eu sei." Depois acrescentou algo que nunca havia dito em sua vida. "Mas quero tentar." Ana Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente respondeu. "As meninas não precisam de um milionário." Olavo esperou. "Precisam de um pai." As palavras ficaram suspensas no ar. Olavo assentiu lentamente. "Então vou aprender a ser um." As meninas olhavam a conversa com curiosidade. Giovanna levantou a mão como se estivesse na escola. "Isso quer dizer que você vai ficar?" Olavo a olhou. Depois olhou para Letícia. Finalmente voltou a olhar para Ana Clara e respondeu com uma certeza que não havia sentido em anos. "Sim."
Ana Clara fechou os olhos por um instante. Talvez estivesse cansada. Talvez estivesse lembrando do passado. Ou talvez estivesse simplesmente deixando uma pequena esperança voltar a existir. Quando voltou a abri-los, seu olhar era mais tranquilo. Então fica. Olavo pegou as mãos das filhas. E pela primeira vez em muitos anos, o homem que havia conquistado o mundo entendeu que seu maior desafio estava apenas começando. A manhã seguinte, chegou com uma luz suave que entrava pela janela do quarto do hospital. Ana Clara dormia tranquilamente. Os médicos haviam conseguido estabilizá-la durante a noite, e embora ainda precisasse de recuperação, sua respiração já era mais forte do que no dia anterior. Letícia e Giovanna estavam sentadas perto da cama, desenhando com alguns lápis de cor que uma enfermeira lhes havia dado. Olavo estava de pé junto à janela. Havia passado grande parte da noite sem dormir, pensando. Pela primeira vez em muitos anos, sua mente não estava ocupada em estratégias financeiras nem em reuniões com investidores. Pensava em algo muito mais difícil, sua própria vida. O celular vibrou no bolso. Era Heraldo, seu assistente. Olavo atendeu. Senhor Ramalho, disse a voz do outro lado. Os investidores estão perguntando por você. A assinatura do acordo estava marcada para esta manhã. Olavo olhou para as filhas. As meninas estavam concentradas desenhando algo numa folha. O que estão desenhando? Perguntou ele. Giovanna ergueu a folha. A nossa família. Olavo sentiu um nó na garganta. No desenho apareciam 4 figuras simples de mãos dadas. Ana Clara, as gêmeas e ele. Olavo voltou a levar o celular ao ouvido. Heraldo. Sim, senhor. Olavo respirou fundo. Cancela a reunião. Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha. Cancelar o acordo completo? Sim. Mas, senhor, estamos falando de centenas de milhões. Olavo olhou novamente para o desenho. Eu sei. Heraldo parecia confuso. Posso perguntar por quê? Olavo observou as filhas rindo enquanto coloriam. Porque ontem entendi algo que demorei anos demais para aprender. O que, senhor? Que o meu império não vale nada se eu não conseguir ser um bom pai. O silêncio do outro lado do telefone foi total. Finalmente, Heraldo respondeu. Entendo. Olavo desligou. Naquele momento, Ana Clara abriu lentamente os olhos. Havia escutado parte da conversa. Olavo. Ele se aproximou da cama. Sim. Ana Clara o olhou com certa incredulidade. Você não deveria destruir sua vida por causa da gente. Olavo negou com suavidade. Não estou destruindo minha vida. Pegou o desenho que as meninas haviam feito. Estou começando ela de novo. As meninas ergueram o olhar. Gostou do nosso desenho? Perguntou Letícia. Olavo sorriu. Muito. Giovanna inclinou a cabeça. Então vai ficar para sempre? Olavo se abaixou diante delas. Vou ficar o tempo que vocês precisarem de mim. Ana Clara observava a cena em silêncio. Havia algo diferente em Olavo. Algo que nunca havia visto antes. Não era o homem ambicioso que havia partido anos atrás. Era alguém que finalmente entendia o que havia perdido e o que ainda podia salvar. Olavo pegou suavemente a mão de Ana Clara. Não posso recuperar o tempo que perdi. Ela o olhou em silêncio. Mas posso decidir o que fazer com o tempo que me resta. Ana Clara não respondeu. Mas pela primeira vez em muitos anos ela sorriu. 3 meses depois, o mundo de Olavo Ramalho parecia completamente diferente. O hospital havia ficado para trás. Ana Clara havia se recuperado aos poucos. A desnutrição e a infecção haviam sido graves, mas graças ao tratamento e ao descanso, seu corpo estava recuperando as forças. Mas a maior mudança não havia acontecido no hospital. Havia acontecido na vida de Olavo. Pela primeira vez em muitos anos, sua agenda não estava cheia de reuniões intermináveis, nem de voos de negócios. Agora, ele tinha algo que nunca havia tido antes. Rotina simples. Pelas manhãs, acompanhava Letícia e Giovanna até a escola. No começo, as meninas caminhavam de mãos dadas com ele com uma mistura de orgulho e surpresa. Ainda estavam aprendendo a ter um pai. E Olavo estava aprendendo algo ainda mais difícil:
Ser um. Uma tarde, os três estavam sentados no pequeno parque do bairro onde Ana Clara havia vivido por tantos anos. As meninas corriam atrás de uns pombos, rindo com aquela alegria pura que só as crianças conhecem. Olavo as observava de um banco. Ana Clara se sentou ao lado dele. Já não estava pálida nem fraca como naquele dia no hospital. Seu rosto havia recuperado algo do brilho que Olavo se lembrava do passado. Nunca imaginei te ver aqui, disse ela suavemente. Olavo sorriu. Eu também não. Olhou para as meninas. Mas acho que é o melhor lugar onde estive em anos. Ana Clara o observou por alguns segundos. Sua empresa continua funcionando, né? Olavo assentiu. Sim, mas agora trabalho menos. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso sim é um milagre. Olavo riu suavemente. Acho que eu tinha as prioridades erradas. Houve um momento de silêncio. O sol começava a cair lentamente, pintando o céu de tons alaranjados sobre a zona oeste do rio. Olavo, disse Ana Clara finalmente. Sim. Ela o olhou com calma. As meninas sempre perguntavam como seria o pai delas. Olavo sentiu um leve nó no peito. E o que você dizia? Ana Clara sorriu levemente. Que era um homem que um dia aprenderia o que realmente importa. Olavo baixou o olhar. Demorei demais, Ana Clara negou suavemente. Mas chegou. Naquele momento, Letícia e Giovana correram até eles. Pai! Gritou Giovana. Olavo ergueu o olhar. O que foi? Letícia ergueu um pequeno desenho que haviam feito com giz no chão do parque. É a nossa família. O desenho era simples. 4 figuras de mãos dadas. Olavo observou a imagem por vários segundos. Depois ergueu o olhar para as filhas. É perfeito. As meninas sorriram. E naquele instante, Olavo compreendeu algo que jamais havia aprendido em nenhuma universidade, em nenhuma reunião de negócios, em nenhum contrato milionário. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro. Estava nas pessoas que te esperam quando você decide voltar. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance, não para apagar o passado, mas para aprender com ele e construir algo melhor. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Conta pra gente nos comentários. Você acredita em segundas chances? Escreve Brigadeiro se é do Rio, Coxinha se é de São Paulo ou o nome da sua cidade se você está acompanhando de outro lugar do Brasil. L.